Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Shella por aqui. E aí, preparados para a aula de hoje? Então, pegue suas coisas e bora pro vídeo. E aí, turminha, tudo bem com vocês? Como que estão aí? E aí, como que estão na quarentena aí? Estão mantendo o isolamento social? Estão respeitando a quarentena? Espero que sim, né? Poxa, aí quanto antes a gente respeitar, quanto mais a gente respeitar a quarentena, antes a gente vai voltar nas nossas aulas presenciais, né? Que eu confesso, eu estou com muita saudade de vocês, beleza? Enquanto as nossas aulas não voltam, né? As nossas aulas presenciais não voltam, a gente continua por aqui mesmo, a gente vai nesse nosso ambiente virtual, nosso ambiente remoto, ok? Então, hoje nós vamos trabalhar a aula 12, tudo bem? Onde nós vamos abordar sobre os Estados Unidos, né? Essa nação hoje, né, tão poderosa, a principal potência econômica do mundo, né, que já despontava como uma grande potência lá no final do século XIX, comecinho aí do século XX, né, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, a gente já vê os Estados Unidos como uma superpotência, né, um país grande economicamente, em termos de extensão territorial, né, os Estados Unidos já vem se consolidando como um país já no final do século XIX, início do século XX, mas a gente tem que fazer aquela retomada histórica que a gente sempre costuma fazer para ver como os Estados Unidos veio a se tornar, né, este país hoje que é a principal potência econômica mundial, né? Lá no século XVIII, então, a gente vai voltar lá no século XVIII, logo após a Guerra de Independência dos Estados Unidos, né? A guerra esta em 1776. Na verdade, a guerra ela acaba se estendendo um pouco mais, porém, para os estadunidenses, eles consideram a data de 1776 como a data, né, de fundação da nação dos Estados Unidos. Vocês devem bem se lembrar, né, que os Estados Unidos, né, antes de se formar enquanto país, eram colônias inglesas, tudo bem? 13 colônias inglesas, tudo bem? E elas eram independentes entre si. Elas tinham autonomia política, autonomia econômica em relação à Inglaterra, né? Nós vimos lá no ano passado, nós já vimos como que a Inglaterra deu essa autonomia para as suas colônias aqui na América, mas a gente viu também, né, que após, tá, a Guerra Civil Inglesa e também guerras com a França, por conta de problemas econômicos, a Inglaterra começa a pressionar ainda mais as 13 colônias, cobrando altos impostos, e isso vai fazer com que, obviamente, né, os colonos se sintam revoltados, vão se unir, então aí iniciar um processo de independência, mas isso nós já vimos, né, vamos se ater aqui aos Estados Unidos pós-independência. Então, eram 13 colônias, né? Eram 13 colônias, elas eram diferentes entre si, tinham pensamentos diferentes. Então, o debate ali naquele momento, a influência do pensamento iluminista, né? Naquele momento, aquele ideal de uma nação livre, ela já começa a se costurar aí entre essas 13 colônias, né? 13 colônias que, além de serem independentes entre si, elas tinham diferenças também, né, na questão econômica. Vocês devem se lembrar, a região mais ao norte dos Estados Unidos, ela já era mais voltada para o comércio, né? Já tinha algumas pequenas manufaturas, enquanto as colônias mais abaixo, as colônias mais ao sul, né, predominava então o trabalho agrícola, né, a mão de obra escrava, enquanto que no norte a mão de obra assalariada, tudo bem? Então esse debate, isso daí inclusive lá na frente, né, vamos fazer uma aula especial também sobre isso, isso acaba sendo um ponto central para a guerra civil estadunidense, né, o norte contra o norte querendo abolir a escravidão e o sul obviamente não querendo, já que era totalmente dependente deste tipo de mão de obra, né? Mas então, Estados Unidos independente, e aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai continuar aqui nessa faixa estreita, né, de terras, na faixa leste? Não. Nós devemos expandir, né, as nossas terras, e assim vai se iniciar o processo de expansão territorial estadunidense, né? Seja comprando terras, tá? Seja invadindo terras, Espanha,
França, Inglaterra, né? Todas elas tinham colônias, né, mais a oeste de onde hoje é os Estados Unidos, só que os Estados Unidos, né, aí já como um país, já agora eu já posso falar, já podemos falar em Estados Unidos, né, até então a gente sempre tem que tomar cuidado, sempre se referir a 13 colônias, mas agora quanto um país unificado já é mesmo Estados Unidos, e os Estados Unidos, então, ele começa a buscar minérios para sua expansão industrial, começa a buscar mais territórios, até mesmo para expansão agrícola, né? Quem sabe até mesmo ouro, tudo bem? Então você vê que tinha as motivações para a expansão para o oeste, já que era uma terra a ser desbravada. Só que tinha um empecilho ali, né? Qual era esse empecilho? Além, obviamente, da distância, das questões naturais, né? Propriamente as regiões desérticas, ou até mesmo mais ao norte, as montanhas, né? Com neve, o frio. Então, além desse próprio obstáculo natural, ainda tinha o nativo que estava ali, né? E aí, como é que a gente vai fazer para contornar essa situação? Tem um grande escritor, né, um historiador que fala, acredito eu que já até comentei com vocês em sala de aula, que ele fala que a expansão dos Estados Unidos ela foi feita com a arma em uma mão e a Bíblia em outra. Por que a arma numa mão e a Bíblia em outra? Porque eles tomaram para si, né, uma ideologia denominada de Destino Manifesto, onde os Estados Unidos se colocam então como uma nação, um povo escolhido por Deus para que eles pudessem expandir. Então eles tinham esse argumento bíblico, mas do outro lado também tinha um embate contra o nativo, né? E os estadunidenses não pensaram duas vezes, né? Não foram nem um pouco cristãos ao pé da letra mesmo, em matar o indígena, né? Acabar com suas pastagens, acabar com o búfalo, que era uma fonte de alimento, né? Então ele não pensa duas vezes, né, em provocar a guerra. Daí, por exemplo, aqueles filmes, né, os famosos filmes de faroeste, como já também falei em sala de aula para vocês, faroeste vem de far west, né, o distante oeste, e a palavra foi aportuguesada, né, como a gente costuma falar, para faroeste. Tudo bem? Então é importante a gente ter essa curiosidade aí. Então, o índio era sempre visto como o vilão, né? Agora, peraí, pô, como assim vilão, né? Alguém entra na sua casa, quer roubar as suas posses, quer tomar as suas coisas e você vai ficar ali assistindo aquilo de uma maneira pacífica? Lógico que não, né? Mas claro, Hollywood entra aí para dar essa questão, essa visão romântica sobre o processo de expansão dos Estados Unidos. Lembrando mais uma vez também, né, o pensamento liberal, a ideia de expandir a economia, tudo bem? Então, a gente tem que também lembrar, além da própria ideia, né, do Destino Manifesto, no ano de 1823, através do presidente James Monroe, os Estados Unidos lança a ideia do América para os americanos, na sua doutrina Monroe, dando um claro aviso aos europeus. Ó, América, aqui é nossa, ó. Esquece vocês ficam aí, acabou essa ideia. Tanto é que os Estados Unidos ele vai apoiar, ele vai reconhecer a independência de muitos países, né? Olha a data aí, ó, falo para vocês, gente. Data não tem que decorar, claro que não, mas é importante a gente se localizar historicamente, ver onde que a gente está aí, ó. Doutrina Monroe, 1823. Um ano antes, 1822, independência do Brasil, lógico. Claro que vocês estão lembrados, tudo bem? Então a gente vai ver como que então esse processo de expansão dos Estados Unidos, ele tem uma busca por metais preciosos, né? Minérios de ferro, terras para agricultura, tudo isso, como eu falei para vocês, apoiados por um pensamento religioso, apoiado por uma política liberal, né? E visando cada vez mais o crescimento, né? A expansão. E claro, aí a pergunta é, quem que vai ocupar essas terras? Os índios? Os negros? Não. Assim como no Brasil, como a gente vai ver quando existe a abolição da escravidão em 1888, nos Estados Unidos, né? E nesse processo também existe por parte do governo dos Estados Unidos, né, um incentivo muito grande de europeus, de imigrantes, né, vindos da Irlanda, da Inglaterra, das mais variadas regiões, claro, né, não basta que é importante lembrar, né, o europeu branco, tá, o europeu cristão, né, então a gente tem essas características aí por parte da expansão dos Estados Unidos para sul. Tudo bem, pessoal? Para o oeste. Tudo bem, pessoal? Então a gente vai, nesse primeiro momento,
A gente vai encerrar a aula mesmo por aqui, esse momento. Eu vou pedir algumas leituras para vocês, tudo bem? Para que na próxima aula a gente possa falar então da Guerra Civil estadunidense, o que foi esse momento, o que aconteceu, né? Por que Norte e Sul entraram aí num atrito, o Sul no começo estava vencendo, depois o que acontece, qual é a virada do jogo para que o Norte acabe saindo vencedor, né? E, de fato, a escravidão seja abolida em todo o território, tudo bem? Então, um forte abraço, tudo bem? Estou com saudades e o mais importante, fique em casa.